Gálatas 3, 8 em diante. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti, de modo que os da fé são abençoados como crente Abraão. Então ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O Evangelho, Paulo está dizendo: tu quer entender o Evangelho? Olha a vida de Abraão. Ele não tinha lei, ele não era nem circuncidado. Ele está fazendo um comparativo. Abraão recebeu o selo da justiça da fé, que foi a circuncisão. Nós, igreja, recebemos o selo do Espírito Santo após crermos. Quem está entendendo? Agora, como é que nós vamos entender o Evangelho de Abraão? A vida que Deus quer para nós, como nós vamos entender? Olhando para a vida de Abraão. Só isso que Paulo está dizendo. E já falei aqui, onde Abraão estava, como ele vivia. E agora, o que ele tem que fazer? Ele está onde? Ele está em Padã Arã com a família dele, com a casa dele, tudo. Aí Deus faz o que com ele? Aparece de alguma forma, manifesta a sua palavra e diz o que para ele? Sai, mora, igreja, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É um chamado. Um chamado não implica continuar na situação que estamos. Percebam que os mandamentos estão dentro de um grupo menor. O maior é a vida. O Evangelho é um chamado para mudança de vida, e a gente foca só em atitudes. Isso tem uma diferença enorme. E vocês vão já ver: pastor, mas tem muito a ver uma coisa, não estou entendendo isso. Então calma aí, olha para cá, vamos chegar lá. Olha para cá. Onde Abraão estava? O que ele fazia? Ele tinha planos para a vida dele? Ele tinha um projeto de vida? Tinha. Ele tinha apego à família? Tinha. Ele mostra que ele era um homem de família. Ele tinha apego às coisas que ele tinha? Claro que ele tinha. Aí, o que ele fez quando Deus o chamou? Ele larga tudo, não é verdade? Deixa tudo e vai. A vida velha. Veja que vida velha não está na ordem só de abandonar uma prática ou outra, mas de mudar completamente o rumo. Eu trabalhava, eu tinha um sonho, eu tinha uma visão de construir, eu tinha essa visão. Hoje eu não tenho mais. É Deus quem vai dizer para mim o que eu vou ter, o que eu não vou, como eu vou viver. Meus sonhos serão dele. Quem está entendendo? E tem gente que quer viver o sonho dele, e quando é um cara bom, quer praticar os princípios, mas na vida dele. Quer praticar princípios éticos e morais, não é imorais, morais. Quer praticar a palavra de Deus, no sentido de cumprir regras, mas dentro de um caminho que ele traça para si. É como se Abraão dissesse: Senhor, me diz aí, como vive um homem? Olha, como se Abraão estivesse dizendo assim: ó, Senhor, me diz aí como vive um homem que o Senhor se agrada. Aí Deus ia dizer assim: quer saber? Larga tudo e vem. Eu disse: não, eu não quero ir, mas assim me diz assim, como é que aqui eu posso fazer? Está entendendo? Aí Deus disse: eu não posso. Aí não dá, que essa é a tua vontade. Esse pendor aí, isso é morte. Tu não veio para esse mundo para isso é um engano. Isso é um engano da carne. Tu veio para o mundo para fazer a minha vontade. Não é que Paulo diz: porque eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Ó, a minha carreira, ó. Eu tenho um negócio. Deus me chamou para trilhar, não é para cá não, é para cá. E um ministério é uma ferramenta que Ele vai me dar para nessa caminhada eu me utilizar dela. E aí Paulo vai dizer que nessa caminhada, pelo Espírito, nós vamos refreando as obras da carne, os feitos. Ele vai dizer pelo Espírito, porque Ele vai estar conosco. Agora que Ele não está. Quem está entendendo? Deu para rupiar aí? Hein? Agora olha para cá, ó. Outra coisa, Abraão sofreu na caminhada? Não. Não. Se Deus está chamando ele, Deus ia mandar uma nuvem para não ter sol, uma coluna de fogo de noite para aquecer. E aí, ele não sofreu na caminhada? Abraão, sofreu ou não? Sofreu e muito. Tudo saiu como ele esperava?
Não. Tudo saiu no tempo que ele pensava? Não, ele se perturbou, ele ficou. O Senhor disse: Abraão, tu serás pai de uma multidão. Ele disse: como que eu vou ser pai? Se o único herdeiro que eu tenho é um escravo. Entendeu? Ele já estava. Então olhe para cá. Agora, mesmo diante dessas adversidades, não aconteciam as coisas como ele queria, nem no tempo que ele queria. Ele voltou. E os que os teus Hebreus diz, que eles, se eles quisessem, eles teriam voltado. Hebreus 11, olha lá. Hebreus 11. Olha, irmão, como Deus é bom, irmão. Olha que pai. Eu tenho um projeto grande para ti, mas se tu quiser voltar, eu não posso fazer nada. Então, aqui a Escritura vai dizer que se eles quisessem, achasse pesado, difícil, não encontrasse sentido, olha para cá, jovens que estão começando a vida, não achasse sentido naquela vida, naquela forma de vida, achasse esquisito, não, isso aqui não tem coisa, isso aqui Deus não, isso aqui está errado, eles poderiam ter voltado. Olha o texto que vai dizer, Hebreus 11, 13 em diante. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Porque os que falam desse mundo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade, olha o versículo 15, e se na verdade eles se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora eles aspiram a uma pátria superior, que é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado Deus deles, porquanto lhes preparou uma cidade. Coisa linda, né, irmão? Amém? Olhe para cá. Agora eu chego lá, porque eu fico adiantando as coisas. Lembra que a gente já tratou disso? O Evangelho não é um conjunto de regras, de mandamento, de preceito. Não é, mas tem. Que não é, mas tem. Ouça isso aqui, Isso aqui é o ponto central de que Paulo está dizendo aqui. Se eu decido apenas praticar preceitos para agradar a Deus, eu estou tentando ser salvo por obra. A justificação pela fé é quando eu, com todas as minhas fraquezas, quem que me chamou? Não foi Deus? Ele não sabe, ele é doido, ele é cego, ele é surdo, ele é mudo. Não, ele não sabe o que eu sou, o que eu tenho, ele não sabe. Mas ele não me chamou? Sim ou não? Então, com todas essas coisas ruins, eu digo: está aqui, Senhor, eu vou. Quem está entendendo? Então, isso aí lhe é imputado como justiça. Deus te recebe pelo fato de você obedecê-lo. Quem está entendendo? Agora olha para cá, Mas se eu pensar, olhe para cá, se eu pensar a vida, se eu tiver uma visão, o que é a vida cristã, como é que Deus quer que eu viva a minha vida? Se eu pensar a vida com o entendimento de que Deus me deu minha vida, a vida que eu tenho, para eu viver na forma que eu desejo, e que todas as escolhas são minhas, e desde que eu cumpra os princípios morais do Evangelho, eu serei abençoado e salvo. Assim eu estou reduzindo o Evangelho a um conjunto de regras. O que é o Evangelho? É um conjunto de regras, porque eu vou viver minha vida e eu só apenas tenho que trazer esses mandamentos: faz isso, não faz aquilo, faz aquilo. Virou um conjunto de regras. Quem está entendendo? Porque é aí que muita gente se engana. É comum acontecer na igreja: o jovem está aqui e está uma jovem ali. Eu estou com vontade de casar, e ela diz: eu também estou. Nós somos crentes, vamos casar. Aí alguém diz assim: não, mas está certo, os dois são crentes, não é julgo desigual. Agora, o que anda por fé, como o pai Abraão, ele vai procurar saber qual é a vontade para a vida dele. Quem está entendendo? Percebo como as tragédias acontecem dentro da igreja, entre os servos de Deus, porque entro nessa lógica: eu cumpro algumas regras para fazer a minha vontade. Eu devo sim procurar cumprir as regras de Deus, mandamento de Deus, mas no caminho da vontade de Deus, e eu terei a ajuda do Espírito de Deus, que me chamou para estar nessa caminhada, que afinal de contas quem me chamou foi Ele. Eu estou num caminho que Ele mandou, e não no meu. Quem está entendendo? Por isso que o crente Abraão,
ele ora antes de tudo, ele quer saber a vontade de Deus. Lembra o que ele faz com Ló? Escolhe aí, onde tu vai. Ele está lá orando, o crente Davi. Quem está entendendo? Dessa forma, andando de olho, olhando apenas, e com esforço em cumprir um conjunto de regra moral, para ser abençoado por Deus, eu estaria tentando ser justificado diante de Deus e ser abençoado por obras. A fé que conduziu Abraão à justificação, a fé que conduziu Abraão a receber os pecados, o perdão dos pecados, foi a fé que o levou a abandonar todos os seus projetos de vida, seus sonhos, seus planos. Foi a fé que o conduziu a uma mortificação plena e total. Ele não tinha mais vontade nele, apenas de fazer a vontade dele, para viver o chamado de Deus, o plano de Deus. Essa fé levou à mortificação total, plena. Quem está entendendo? Por isso que ele é fortalecido dando glória, porque uma vez que eu estou no caminho de Deus, eu atribuo tudo que acontece a mim a Deus. Quem está entendendo? Olhe para cá. Tão logo Abraão ouviu o Senhor, ele saiu para a vida que foi chamado a viver. Hebreus 11, 8. Só ouça. Pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Mas é bom você olhar. Hebreus 11, 8. Pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Rapaz, você está entendendo? Ei, imagina, o caba sai do interior para ir para São Paulo ganhar dinheiro, porque alguém já disse para ele: lá tem dinheiro, meu amigo, lá tem trabalho. Mas saber de nada do que vai acontecer, sem saber o que lhes reserva, isso é por isso que ele é justificado pela fé. Esse é o chamado de Deus. Não necessariamente você está morando aonde? No Maiobão. Agora eu aceitei Jesus, eu vou ter que ir para onde? Eu caio no mundo aí. Não, não é assim não. Fala de vida. Ali envolvia Abraão aquilo ali, mas fala de vida. Eu não vou mais viver como antes. Agora meu sonho, que é bom, o que é que mexe comigo? Não deve mais mexer. Qual é meu sonho, irmão? Eu quero, meu sonho é isso, é aquilo. Irmão, como eu desejo. Aí o sujeito fica se acabando por aí. Entendeu? Atrás de sonhos, desejos, cumprir coisas dele. E ele está chamando de bênção de gente, irmão, que está recebendo coisa e até conquistando, e chamando de bênção de Deus o que está destruindo ele espiritualmente. Não pisa mais na igreja, não ora, não lê, não tem mais prazer nenhum. O camarada está morrendo e está dizendo: Deus está me abençoando. Irmão, Deus me deu. Irmão, se é de Deus, se é Deus, a bênção está vindo, é alegria, é vida. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta, vem tribulação no sentido de ataque. Eu quero encerrar. Então, o princípio do evangelho de Abraão é esse princípio. Olha o que Deus vai dizer em Gênesis 17:1. Não precisa abrir não, você já sabe. Deus diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Percebam a ordem agora: andar na minha presença, caminho. Eu te chamei para sair. No caminho, busca a perfeição. No caminho. Tem gente que está buscando a perfeição no caminho dele. Não vai acontecer. Quem está entendendo? E vai ficar com princípios morais, como a gente vê essas pregações coaching, que te ensina a conquistar o mundo, mas ensinando princípios éticos, morais, aquela coisa bonita. Não funciona. Por isso que o evangelho fica cada coisa mais vazia, mais longe do modelo bíblico, sem graça, sem poder, sem vida, e não muda a sociedade. Percebe que tem esses pastores que estão na mídia, que tem milhões de visualização, mas não tem mudança. Por quê? Porque não é o evangelho de Deus, não é. Eles estão falando de coisas do evangelho, mas não é o evangelho. Agora olhe para cá, ó. A vida de fé implica encontrar em Deus. A vida de fé implica, já vou encerrar, implica encontrar em Deus o caminho que se deve seguir, tendo cuidado, porque o pendor da carne vai sempre se opor
é inimigo da vontade de Deus. Paulo disse isso. O pendor da carne é inimizade. É o que eu quero, é o que eu gosto. Eu acho que eu vou conquistar a vida, é assim. Meu amigo, se não é o caminho de Deus, tu pode até ganhar esse mundo todo, Jesus disse, mas o que adianta? E perder a tua salvação? Aqui é temporário, lá é eterno. Quem está entendendo? Pode, Jesus pode, camarada. O que adianta tu ganhar o mundo inteiro? É possível eu alcançar todos os meus sonhos e me perder, ir para o inferno. Agora olhe para cá. Primeiro, a vida de fé implica o quê? Encontrar em Deus o caminho que se deve seguir. 2, andar de forma perfeita, de acordo com os padrões morais, éticos, princípios e mandamentos do reino. O evangelho pregado hoje não tem nada disso. E quando muito se vê, é um foco nessa segunda parte. Qual? Obediência aos padrões éticos, morais, do que eles chamam do evangelho, com a vida dirigida dentro do pendor da carne, porque são ensinados que assim serão abençoados. Veja bem, se alguém decidiu viver para o Senhor, ele vai fazer como Davi lá no Salmo 27, versículo 4. Quem lembra? Uma coisa todos os dias da minha vida. Para quê? Só para estar na igreja? Só para estar de culto em culto? Não, para quê? Contemplar a formosura do Senhor e aprender. Porque uma vez que eu estou nesse caminho, que eu fui chamado, eu preciso ser fortalecido nele e preciso ser instruído sobre ele, senão eu posso me perder nele. E no caminho, tentando fazer a vontade de Deus, eu posso, por causa da falta de instrução, eu estar fazendo a minha própria vontade, pensando que eu estou fazendo de Deus, como muito estou enganado hoje, sonhando, fazendo e tudo. Quem está entendendo? Então por isso que Davi diz, eu peço para estar lá, por quê? Porque é na casa de Deus que eu vou ser instruído, contemplar a formosura, não perder ele de vista. Eu preciso receber graça dele, força dele, vida dele, cada vez mais estar encantado com ele, porque na caminhada a gente perde o encanto da obra, a gente perde o encanto do ministério e passa a sonhar só com as nossas coisas. Não é com o pecado, é com nossas coisas. Aí a gente passa a se encantar com nossos sonhos, porque a gente perdeu, a obra de Deus perdeu o brilho, não é mais atrativa para nós. Então Davi diz, eu estou lá todo dia para quê? Contemplar a beleza, a formosura do Senhor, me encantar com ele, amá-lo, eu quero me envolver com ele e ser instruído. Só isso me manterá nesse caminho, senão daqui a pouco. E ele mesmo teve um tempo que ele já estava, quem lembra? Então olha para cá. Alguém pode errar nesse caminho, pode ou não pode? Mas quem está nesse caminho e tem vontade, desejo, sinceridade de seguir, precisa aprender uma coisa: a todos que Deus chama, Ele assiste essa pessoa. Jesus disse, aquele que me enviou, eu vou encerrar, está comigo. E esse estar comigo é me fortalecendo, me ajudando, me consolando, me instruindo, mas também me repreendendo quando eu errar, me corrigindo. Deus chamou Saul ou não chamou? Chamou ou não chamou Saul? Saul errou? E quem não erra? Quem não erra? Todos. Agora, quando ele errou, o que é que Deus fez? O Deus que o chamou fez o quê? Foi corrigi-lo. Foi lido lá ontem, foi ou não foi? 1 Samuel 15. Samuel dizendo, eu não te disse, Deus não disse que era para fazer 60. O que ele está fazendo ali? Deus está dizendo, eu quero recolocar Saul dentro do caminho. Ele se perdeu na caminhada, ele estava bem, ele era humilde. Lembra que quando foram consagrar Saul, onde é que ele estava? Não, quem foi que Deus escolheu? Samuel disse, foi Saul. Cadê o homem? Cadê o homem? Ninguém achou. Saul está escondido dentro das bagagens, lá por trás das bagagens, lá escondido lá. Era humilde. Não, isso é pesado demais para mim, ser rei. Aí quando ele foi consagrado, lá teve festa, fizeram umas coisas lá, e aí teve um lá que não acreditou nele, não foi? E disse, aí a Bíblia diz assim, e ele se fez de surdo. Olha que espiritualidade, irmão. Isso é coisa que a gente deve fazer. Quem está no caminho de Deus, a gente tem que abrir os ouvidos
para aquilo que nos edifica. Mas para essas coisas ruins que querem nos atrapalhar, se fazer de surdo. Eu quero lá saber disso, rapaz. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Assim era Saul. Então ele está caminhando bem, ele está vencendo, ele está glorificando a Deus. Aí ele se perde. Quando ele se perde, nós tentando cumprir o chamado, aqui lá nós estamos no caminho da carne, da nossa vontade. Aqui lá nós estamos, não, mas eu quero isso aqui. Não, mas isso aqui também eu posso agasalhar aqui dentro. Aí o que nos chamou nos assiste, levanta pessoas. Qual foi o problema de Saul? Falta de assistência de Deus? O problema dele foi porque ele errou? É problema, mas todos nós temos. Qual o problema? Obstinação. Porque agora Deus vem corrigir, ele não aceita. Agora Deus vem dizer, há um espírito de rebeldia que está sendo instruído e não tem um quebrantamento. Senhor, eu estou errado mesmo. Mas todo mundo erra. Mas quem é que não faz assim? Mas o fulano. Rebeldia. Aí vai se perder. Todo ser humano está sujeito a erro, equívoco, pegar caminhos errados, fazer escolhas erradas, ver de forma errada. Porém Deus sempre vai, para aqueles que desejam, que estão no caminho, vai sempre usar alguém para reconduzi-lo à sua vontade. Essa é uma verdade. A misericórdia de Deus sempre estará auxiliando, assessorando, insistindo com aqueles que Deus chama. Porque é um caminho difícil, é um caminho de renúncia completa. Teve um escritor que disse de Pedro, comentando Pedro, já falei isso aqui, quando disseram assim para Pedro, que Pedro está lá, Jesus está preso, e disseram assim para Pedro, olharam para ele e disse, ele é Galileu, tu era discípulo dele, tu andava com ele. Aí o Pedro, com medo de morrer, disse o quê? Eu nem conheço esse homem. Aí eu li um livro há muitos anos que o escritor disse assim, ele deveria dizer isso não de Jesus, mas dele, porque o chamado é para a gente não conhecer mais aquele homem, aquela mulher, aquelas vontades, aquelas ideias. Ele deveria dizer dele, eu não conheço mais ele é o Cristo, eu sou sim seguidor dele. Mas ele disse, eu não conheço o Cristo, porque dentro dele, ele ainda o conhecia, não tinha sido mortificado. Mas depois que o galo canta, ele se arrepende amargamente, né? E Jesus apareceu para ele. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Jesus apareceu para ele na beira do mar, olhou para Pedro, está todo mundo alegre. Aí Pedro chega, Senhor! Aí ele olhou e disse, Pedro, tu me ama? Aí ele disse, Senhor, agora parece que nós estamos rindo, né? Mas eu penso assim que Jesus, tem uma carta que fala que dificilmente se via Jesus rir. É uma carta apócrifa que rola por aí, né? E ele disse, Pedro, tu me ama? E Pedro disse, eu amo, Senhor. Aí Jesus olhou para ele e disse, Pedro, tu me ama? Eu amo, Senhor. 3 vezes, Pedro, tu me ama? Tu sabes que eu te amo. Então vamos ficar de pé. Então percebam que o caminho de fé tem a ver com regras, com mandamentos, sim ou não? Com conduta ética ou não ética, moral ou não moral. Tem a ver, não tem? Mas abarca algo maior, né? A vida. Por isso que Paulo, ele faz sentido quando Paulo está falando lá. Por que Paulo fala isso em Gálatas? Que ele está falando de salvação. O tema de Gálatas é exatamente a salvação pela fé, não por obras. Ele vai falar o tempo todo. E ele diz, lá ele fala, né? Fui ou estou crucificado com Cristo. E a vida, está falando de vida. Quem está entendendo?